Buongiorno ragazzi! Buonasera ragazzi! Buonanotte ragazzi! Ciao ragazzi! Come stai? E aí pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael, tá? Hoje vamos para a nossa terceira aula de língua italiana, tá bom? Peço perdão pela aula passada, tá bom? Como eu falei para vocês, tem hora que a gente dá uma confundida, tá? O plural de ragazzo é ragazzi com i, tá? Em italiano a gente não usa o S, tá? Como eu falei, como eu estou dando aula e eu falo vários idiomas e a gente está estudando vários idiomas, né? A gente acaba dando uma misturada às vezes, tá? Mas não façam isso. Se vocês fizerem, vocês erram. Eu mesmo, eu percebi que eu errei também, tá? Então, por favor, plural de ragazzo é ragazzi, tá bom? Vamos lá. E vamos ver na aula de hoje, né? Na nossa classe 3. Classe 3, tá? Nós temos, vamos ver o alfabeto, a gramática, o que é gramática, né? Ortografia, o resumo e uma música, tá? Em relação à música, eu não sei se vai ter direitos autorais ou não, tá? Das aulas que eu montei, todas elas estão funcionando normalmente, né? Exceto a de língua portuguesa que deu direitos autorais. No caso, eu tive que regravar, o pessoal do canal aqui que trabalha comigo teve que regravar. E aí eu coloquei só a letra, tá? Então eu não sei se vai ter direitos autorais ou não, tá? Mas enfim, se tiver, eu coloco apenas a letra da música, tá? Mas eu coloquei a música pra gente treinar o italiano, ok? Vamos lá. Vamos lá então. Che cos'è il alfabeto? Che cos'è il alfabeto? Che cos'è il alfabeto? O que é o alfabeto, tá? Então, antes da gente dar uma entrada aí no idioma italiano, a gente primeiro vai aprender o alfabeto italiano, tá? Que não é diferente do nosso, é exatamente igual, tá? Muda a pronúncia, né, de algumas letras, algumas palavras, certo? Mas vamos lá. O que seria um alfabeto? Que é isto aqui, tá? Alfabeto ou abecedário, se preferir, é um sistema de escrita, né? É uma forma de escrita de signos. Signos são símbolos, tá? São as letras, tá? Isso aqui são símbolos gráficos ou signos gráficos, ou ainda sinais gráficos. E significados classificados como segmental, porque são formados por segmentos, por partículas, tá? A junção das letras forma palavras, certo? Por isso segmental. Pois possui grafemas que representam os fonemas de uma língua, podendo ser classificado também como uma escrita fonética, pois procura representar os fonemas por um determinado signo, tá? Por que seria uma escrita fonética? Como já está explicando aqui, cada letra representa um som, correto? Sim, cada letra representa um som. Se cada letra representa um som, então representa os fonemas, por isso uma escrita fonética, ok? Il alfabeto italiano, tá? Quando a gente vê esse L aqui com apóstrofo, é o artigo, tá? Seria o nosso il. Il alfabeto italiano. É que a gente fala rápido porque tá contraído aqui, tá? Mas seria o il, tá? Il alfabeto italiano, tá bom? Essas aulas que são gramática eu vou falar mais em português, tá? É mais vocabulário que aí eu vou citar mais o italiano, tá bom? Bom, vamos praticar um pouquinho o italiano aqui, tá? Deixa-me apenas corrigir uma coisa, tá? Só um momentinho. Prontinho, agora está certo. Não há necessidade de escrever duas vezes. Tá, então vamos lá. Eu vou pronunciar com vocês aqui em italiano, tá? Em italiano, basicamente, se lê do jeito que está escrito, com exceção de uma letra ou outra. Aí a gente vai ver o alfabeto aqui, o nome das letras, tá bom? Vamos comigo? Vejam. Alfabeto è una forma di scrittura di segni e significati, classificati come segmentali, poiché ha grafemi che rappresentano fonemi di una lingua, e può anche essere classificata come scrittura fonetica, poiché cerca di rappresentare i fonemi con un dato segno. Tá? Ah, Como eu falei, você lê do jeito que está escrito, com exceção de algumas palavras, tá? Toda vez que a gente vê essas palavras aqui, ó, senho, senho, tá? Que é o G com N junto, a gente vai falar como se fosse um NH. Então, G com N em italiano a gente vai falar NH, então senho. A gente não vai falar segno, não, é senho, senho, tá? Uma coisa interessante no italiano que vocês devem estar percebendo é a pronúncia. A maioria das palavras em italiano são paroxítonas, tá? Então, segno, representare,
foneme. A maioria das palavras em italiano são paroxítonas, tá? Por isso eles têm esse som desta forma, tá? O resto é do jeito que tá escrito, tá? Só tem que prestar atenção no CH, tá? Que é esse aqui, ó. Que aqui é som de que, então é poiquê, poiquê. Não é poichê, não. A gente fala poiquê, com som de que, tá? E o GN aqui, que é som de NH, tá? E o C, quando ele tá com o I, então a gente fala com som de ti, tá? Como tá aqui, ti, tá? E quando ele não tá com I, né, a gente fala com o som do C normal, tá? Beleza? Então, põe que é cerca, tá? Cerca. Aqui também é cerca, não é cerca, é cerca, tá? Cerca. Tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma palavra aqui que seja interessante. Acho que não. É, só isso. Uma coisa, tá? Por que que eu repeti no começo da aula aqui sobre ragazzi e ragazzi? Porque o plural em italiano não se dá pela letra S, se dá pela vogal, então é pelo I. E tem casos que é com a letra E o plural, tá? Em italiano, o acento é grave, é sempre ao contrário, tá? O que a gente escreve, por exemplo, é no português, tipo assim, tá? É. Em italiano vai ser escrito assim, tá? Então os acentos sempre serão graves, ao contrário, tá bom? Então são essas observações, assim. Eu diria que em alguns aspectos o italiano até às vezes se parece mais com o português do que o espanhol, em alguns aspectos, tá? Mas vamos lá. Vamos aprender a falar o... Opa, calma, tá rápido. Vamos aprender a falar o alfabeto aqui em italiano? Il alfabeto italiano. Então vamos. Ó, já tá até aqui a pronúncia para vocês. Veja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V ou VU, W ou W, tá? X, Y, Z, Z, tá? É igual ao português, o alfabeto italiano, tá? Até porque são da mesma família linguística, né? São idiomas do grupo latino, né? Então, tem influências do latim antigo, do grego também, tá? Então, é do mesmo grupo, tá bom? Ok? E como o português tem letras em italiano que nós quase não usamos também, tá? Beleza? Vamos lá. O W mesmo é uma letra que quase não usamos. Mas vamos lá. Por que que eu coloquei essas letrinhas aqui para vocês? Não só para vocês verem o alfabeto, mas como esse aqui é um curso voltado para crianças, adolescentes, se você quiser usar, pode usar para educação infantil, né, para alfabetizar. Como eu falei, não recomendo. Se for alfabetizar, acompanhe o seu filho aqui no homeschooling, tá? Acompanhe a criança nessas aulas, tá? Porque isso aqui não é para alfabetizar, né? A aula de alfabetizar será a parte. Ah, e se você é adulto e quer aprender o italiano, eu vou ensinar, tá? Tudo que eu sei do italiano para vocês, tá? Desde conteúdo mais básico a conteúdo de universidade, tá? Ok? E eu estou mostrando aqui justamente para a gente fazer essa comparação. Essa letra aqui é uma letra cursiva, tá? Eu escrevo até parecido com essas letras, tá? Essa letra aqui que vocês estão vendo são letras de formas. Tudo isso aqui são letras de forma. Por que que eu estou mostrando isso? Para mostrar uma curiosidade. Existe um estudo chamado grafologia, tá? Que eu vou citar, que a gente nem vai chegar a ver, eu vou citar. Então, existe uma diferença entre as letras cursivas e as letras de forma. E, além disso, a grafologia, que é uma pseudociência, né, ela estuda a personalidade do candidato, ou seja, das pessoas, através da escrita, tá bom? Então, ele consegue ver através desta letra cursiva. Então, por exemplo, tem pessoas que escrevem esse A diferente do que está escrito aqui. Eu mesmo tenho letras que estão aqui que eu escrevo de forma diferente, né? E assim por diante, tá? Então vamos ver as diferença, tá? Aqui o plural de diferenças não é com i, não é diferenci, não, é com e, diferença, tá? Com e. Tá? Então o que que nós temos? Letra de forma, que são essas letras que está aqui em cima. Letra cursiva são essas, tá? Que a gente vai ver aqui. As diferenças aqui, né? A letra de forma, ela tem um padrão comum. Se você for escrever nessas letras, será igual para todas as pessoas,
Se você fizer diferente, está errado, tá? E não é possível fazer uma análise psicológica. E é de uso comum. Exceto, é até possível fazer uma análise psicológica, mas em alguns casos específicos. Tipo, quando você escreve no WhatsApp ou então nas redes sociais, porque aí essas pessoas que investigam, que estudam personalidade, pela sua fala, pela sua escrita, consegue saber o que você está se referindo através da gíria, o seu jeito, né? Mas em geral não dá para fazer uma análise psicológica. O que dá para fazer mesmo assim é a cursiva. A análise psicológica na letra de forma é muito simples, né? A cursiva, que é esta aqui, o padrão varia conforme a pessoa, que nem eu falei. Às vezes, por exemplo, o meu A é diferente desse A aqui, né? Às vezes você que está vendo a aula aqui escreve diferente de mim também. Por exemplo, para você talvez isso aqui não seja um T, você escreve diferente, porque a letra cursiva permite isso, ela é sua individualidade, tá? E graças a isso é possível fazer uma análise psicológica, tá? E pode ser usado como escrita artística para currículos, certificados, essas coisas, tá bom? Que fica legal. Então eu trouxe como curiosidade para vocês. Continuando, certo? Vamos lá. Que cos'è la grammatica? Novamente. Que cos'è la grammatica? Tá? Lembra CH são de quê? O que é a gramática, tá? Bom, então a gente vai entrar um pouco num conteúdo um pouco mais puxado, né, agora. A gramática, ah, ela vai, na verdade, dizer como o idioma funciona. Ela que vai padronizar, ela que vai ditar as regras, ela que vai dizer as estruturas do idioma, nas suas partes, dividir assim por diante. Então, a gramática, ela designa um conjunto de regras que regem o uso de uma língua, especialmente o modo como as unidades desta se combinam entre si, para formar unidades maiores. Também designa um ramo da linguística, que estuda os elementos que compõem a gramática das línguas, tá? Então, vamos lá. Você que está estudando aqui o italiano, vou dar uma dica, não é de italiano, é de português, tá? Essa palavra aqui antes tinha trema, tá? Pronuncia do mesmo jeito como se tivesse trema, tá? Então, linguística, não linguista, tá? Linguística, é linguística, tá? O pessoal tá falando muito errado, então eu tô corrigindo, né? Eu tô corrigindo, inclusive, os meus alunos nas escolas. Então, fala com linguística, tá? Como se tivesse uma trema aqui, tá bom? Voltando aqui para o italiano. Então eu vou ler com vocês aqui em italiano, tá? O que está escrito embaixo, o que está escrito em cima, beleza? Prestem atenção nas palavras, tá? Eu não pretendo acelerar muito, até para não atrapalhar vocês, mas eu também não quero, sabe, falar palavra por palavra, sílaba por sílaba, até porque vai ficar chato, né? Eu quero deixar de um jeito mais dinâmico isso aqui. Então eu vou tentar ler de um modo que não seja nem corrido, mas também não seja muito lento, tá? Então vamos lá. Beleza? Ó, la grammatica designa un insieme di regole che governano l'uso di una lingua, in particolare il modo in cui le sue unità si combinano per formare unità più grandi. Designa anche una branca della linguistica che studia gli elementi che compongono la grammatica delle lingue. Ok? Se vocês, para praticar, vocês peguem as palavras e leem sílaba a sílaba, leem mais devagarzinho, tá? Não precisa ler rápido, tá? Pode ver mesmo, eu não li correndo, eu li de maneira normal, né? Nem rápido, nem devagar, tá bom? Até porque vocês estão aprendendo idioma, eu não posso falar rápido, senão vocês não vão entender. E se eu falar também devagar, fica chato. Então eu vou falar, né, intermediário, beleza? Então vocês peguem, tentem falar as palavras, tá? Beleza? É questão de costume, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou falar em português que realmente não há necessidade de falar em italiano. Tipos de gramática. Nós vamos ver também, em qualquer idioma que eu for dar aula, vocês vão estudar a gramática. Em todos, tá? Que nem eu falei, sujeito, substantivo, tudo, tá? Eu não vou ficar ensinando frase aqui. Isso aqui não é um curso para eu ensinar você a falar bom dia, boa tarde, boa noite, como está você, como vai, onde você mora. Não ache que eu vou dar um curso para ensinar isso. Se você quiser um curso só para aprender a falar frase em italiano, vai na internet e procure lá cursos. Isso aqui eu vou ensinar sujeito, substantivo, análise morfológica, sintática. Eu vou ensinar conteúdo de universidades, tá? De faculdades. E vou ensinar conteúdos também de ensino médio, tá? Conteúdos que são dados em outros países e assim por diante, tá? Então, não fique achando que vai aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu até vou ensinar, mas não é o foco aqui, tá? Vamos lá.
Então, tipos de gramática. Nós temos a gramática normativa, a gramática descritiva, a histórica e comparativa, porque a gramática se divide basicamente em 4 áreas. E dentro dessas 4 áreas nós temos 4 divisões, que a gente vai ver depois, tá? A gramática normativa, que é o que nós mais vamos trabalhar no idioma. É a gramática que dita as regras, as normas, tá? Aqui ela pode ser definida, é aquela que busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e escrever corretamente. Costuma ser utilizada em sala de aula e em livros didáticos, tá bom? A gramática descritiva ocupa-se da descrição dos fatos da língua, com o objetivo de investigá-los e não de estabelecer o que é certo ou errado. Enfatiza o uso oral da língua e suas variações, tá? A gramática descritiva é aquela que vai descrever, por exemplo, os sotaques, os dialetos, tá? Todo dialeto é um sotaque, tá bom? Então vai ver os dialetos. Aí você fala, mas dentro do italiano, professor, existem dialetos? Sim, existem, tá? São regionais? São, mas existem, tá? Não é só a Itália que fala italiano, a Suíça fala italiano, tá? Tem outros países que estudam italiano ou falam realmente em alguns lugares, né? Então, por exemplo, é igual ao português. Temos o português aqui do Brasil e de Portugal. O sotaque muda, o dialeto muda, né? E assim por diante. Então, essa é a gramática descritiva, analisar os dialetos, tá? A gente pode ver numa outra aula isso, tá? De modo geral, né? A gramática histórica, ela vai estudar a história, a origem e a evolução histórica de uma língua, ou seja, como a gente viu na aula passada, né? Que a gente viu os italófonos, né? O estudo da comunidade italiana, né? Os países que falam italiano, assim como existe no francês, que é a francofonia, existe no inglês, que é a anglofonia, no português, que é a lusofonia, tá? A gente viu isso, como surgiu o italiano, contou uma historinha ali no vídeo que eu passei e assim por diante, tá? E nós temos a gramática comparativa que compara idiomas, compara termos, tá? Onde a gente trabalha a heterossemântica, por exemplo. Dedique-se ao estudo comparado de uma família de línguas, tá? Então vai comparar o italiano com o português, o italiano com o espanhol, com o latim, assim por diante, tá? Até porque uma língua bem próxima do italiano é o latim, tá? Se você aprender o italiano, você vai ver que o latim tem muita semelhança, inclusive na pronúncia. Então vamos lá. Divisão da gramática. Antes de entrarmos aqui, devo avisar vocês que cada idioma possui uma bandeira própria. A bandeira representa o idioma de forma simbólica, tá? Estou colocando a bandeira da Itália porque é a bandeira do idioma italiano e porque as bandeiras representam o local de origem, tá? Que nem eu falei na aula de português. Por que eu não coloquei a bandeira do Brasil na aula de português? Eu coloquei a bandeira de Portugal, porque o português surgiu em Portugal. Itália, a mesma coisa. O italiano surgiu na Itália. Não faz sentido eu colocar uma bandeira da Suíça aqui, tá? A mesma coisa em inglês. Eu tenho que colocar a bandeira da Inglaterra. Não faz sentido eu colocar a bandeira dos Estados Unidos, porque o inglês surgiu na Inglaterra, tá? Então a gente usa a bandeira que representa o local de origem, a bandeira que representa o idioma, tá? Ok? Vamos lá. Então aqui nós temos as 4 áreas dentro da gramática. Essas áreas, tá? A gente vai estudar nesse idioma de forma intensiva, tá? Então vamos lá. Morfologia, a primeira área, tá? Ela vai estudar a palavra isoladamente, abrange o sistema mórfico, né? Então assim, você vai pegar uma palavra e vai estudar ela fora de contexto. Por exemplo, a palavra casa. Você vai dizer para mim o que é a palavra casa. Ela é o quê? Um substantivo, um adjetivo, um artigo? Ela é uma preposição, um verbo? O que é? Tá? A gente vai classificar e vai dizer o que é. Isso é o que estuda a morfologia. Estuda separadamente. Tá? Estuda como um dado, tá? Não como uma informação, mas como um dado. Vamos pensar assim? A morfologia vai estudar a palavra isoladamente, então vai estudar como se fosse um dado. Tá? Síntese. É o estudo de uma palavra dentro de um contexto, em conjunto com outras palavras. Enfoca o sistema sintático, tá? A síntese, ela vai estudar de forma coletiva, em conjunto, dentro de um contexto. Então, por exemplo, a mesma palavra casa que eu falei para vocês, ela é o quê? É um sujeito, é um predicado, um adjunto adnominal, é um vocativo, o que é? Faz parte de uma oração subordinada, tá? Então, a palavra casa, dentro da morfologia, a gente estuda isoladamente. A gente vai estudar, por exemplo, assim, né? Eu peguei o exemplo de casa, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser carro, bicicleta, casa, pneu, prédio, voar, enfim. A palavra casa, então, em conjunto, na síntese, vai ser trabalhada da seguinte forma. O que ela significa? Que informação ela transmite? Ela faz parte do quê? Na morfologia, a gente vai trabalhar a palavra como se fosse um dado, de forma isolada. Que nem um computador faz, de forma isolada. Na síntese, a gente vai fazer informações, trazer informações. Então, a gente vai ver em conjunto, ou seja,
O que que a casa, dentro desse contexto, é? Ela é um sujeito? Ela é um predicado? O que que ela é? Um complemento? Tá? Fonologia é o estudo dos sons, os fonemas de um idioma, de uma língua, tá? Estudo os sons de uma língua. A fonética focaliza o sistema fônico, tá? Então é nela que vamos estudar a separação de sílaba, a pronúncia das palavras, o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? E assim por diante. E a semântica, o último grupo, que se ocupa dos significados dos componentes de uma língua. É nela que nós estudamos, por exemplo, o dicionário, como vimos na aula passada, que eu dei o vocabulário da família, né, para vocês, que a gente viu ali como fala nipote, nipotino, figlio, fidanzato e assim por diante, tá? Então, a gente vai estudar o léxico, realmente o dicionário, o que cada palavra significa, tá? Ok? Mas calma, cada coisa no seu tempo, cada item no seu tempo. Vamos lá. Bom, agora vamos entrar em ortografia, que também pertence à gramática normativa, tá? Vamos lá. Che cos'è l'ortografia? Novamente. Que cos'è l'ortografia? O que é ortografia, tá? O CH novamente, som de que. Essa palavra sempre vai estar assim, tá? Com esse apóstrofo dessa forma. O L aqui é o nosso il, que seria o artigo, tá? A gente vai estar falando de forma contraída, então, ortografia, tá? Beleza? Então vamos lá. A ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. A ortografia deriva das palavras gregas orto, que significa correto, e grafos, que significa escrita. Então, basicamente, ela que vai dizer para você, por exemplo, se em italiano a palavra nona, que é a avó, vai ser escrita com N ou com dois N's. Se vai ser escrita com M ou não. Ela que vai dizer se a palavra. Vamos pensar aqui. Se a palavra casa vai ser escrita com C, ou com K, ou com Z, enfim. Ela que vai indicar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui em italiano, tá? Novamente, daquele jeito não muito rápido, mas também não muito devagar. Tentar fazer um meio termo, tá? E para vocês aprenderem a praticar. Então vamos lá, beleza? E l'ortografia è la parte della grammatica normativa che ti insegna come scrivere correttamente le parole di una lingua. L'ortografia deriva dalle parole greche orto, che significa corretto, e grafos, che significa scrittura. Ok? Tudo bem? Prestem bastante atenção nas pronúncias. É do jeito que você escreve. A única diferença é que é realmente a letra C, o CH, né? Tem que prestar atenção, o NG e a todas as palavras quase em italiano, com exceção de algumas, né? Claro, são paroxítonas, tá? Então, que dá essa ênfase, essa sonoridade, tá? Bom, e agora vamos para o nosso resumo, tá certo? Nosso abstrato, tá? Que é resumo. O que a gente pode resumir aqui, né? Que a gente viu hoje? A gente viu como que pronuncia as letras no alfabeto italiano, que tem 26 letras, igual ao nosso. A gente viu também o que é a ortografia, que faz parte da gramática normativa. Ela que diz, né, o que está certo, o que está errado, como se escreve as palavras, os grafemas, né? Se é com C, se é com K, se é com Z, se é com S, enfim. A gente também estudou aqui os tipos de gramática, então, que existe gramática normativa, descritiva, histórica e comparativa, tá? Sendo que a gramática é o que dá estrutura à língua, é o que estuda o uso da língua, como que se forma a língua, quais são as estruturas da língua, né, as suas regras. Dentro da gramática normativa, nós temos a área que é responsável por ditar o que é certo e o que é errado, dizer isso está certo e isso está errado, colocar as regras do idioma. A gramática descritiva estuda os sotaques, os dialetos de uma língua, tá? A gramática histórica estuda a origem e evolução histórica do idioma, tá bom? E a gramática comparativa vai comparar um idioma com outro, né? Onde entra as heterossemânticas que a gente vai ver. Aí dentro da gramática nós temos 4 divisões, onde temos morfologia, estudo da palavra isoladamente. Temos a síntese, o estudo da palavra em conjunto, tá? Nós temos a fonologia, que estuda os sons, os fonemas de um idioma.
E temos a semântica, que estuda o léxico, o significado das palavras, né? Onde a gente viu no dicionário, beleza? Prestem atenção na pronúncia do italiano, o CH tem som de Q e o N com G som de NH, tá? E o plural de ragazzo é ragazzi, com I, tá? E alguns plurais de algumas palavras são com E e não com I, tá bom? Bom, eu vou colocar uma música para vocês, eu não sei se vai ter direito autoral ou não, tá? Mas vou colocar. Se tiver, depois eu coloco só a letra da música, tá bom? Vamos lá. A música é da banda Zero Assoluto, tá? É uma banda pop, tá? Ela é música popular, italiana. Allora quindi è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri, e se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, ad avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te, di te. E grazie per l'invito, ma proprio non ce la farò. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, è quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, ad avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, e tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te, di te. Per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te. Bom, e assim nós terminamos, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Arrivederci, ragazzi. Vocês aproveitem para praticar essa palavrinha, ó, que é o nosso tchau, tá? Arrivederci, ci, tá? Ó, a pronúncia, arrivederci, tá? Ragazzi. Tá? Então eu fico por aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Falou.